Jesus, ele é o grande vencedor da história da humanidade. Não existe ninguém que tenha obtido a vitória que Jesus obteve, que não foi uma vitória simplesmente sobre uma circunstância, sobre um problema, mas foi uma vitória sobre aquilo que afetava a humanidade inteira, a morte espiritual, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que fazia do homem predestinado ao inferno, sem nenhuma chance. Deus, ele enviou Jesus e ele obteve a vitória sobre o inferno, sobre a morte. E hoje, o convite que a Bíblia faz a nós é que nós sejamos imitadores dele. E esse é um caminho de vida vitoriosa. Quando nós decidimos nos tornar imitadores de Jesus, esse é um caminho de vida vitoriosa. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz essa convocação para a igreja. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu tenho dito aqui que essa frase, para mim, de Paulo, ela é genial, porque quando ele convida, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele no fundo e no final está se excluindo da equação, né? Sejam meus imitadores, ou seja, façam como eu faço, imitem a Cristo como eu imito a Cristo. Não imite a mim, mas me imite nisso, em imitar a Jesus. Seja um imitador dele. Não coloque a mim como o foco de imitação, mas faça como eu faço e imite a Jesus. Depois, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, agora ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Agora em Lucas, no capítulo 4, no versículos 18 e 19, é a primeira pregação de Jesus. Jesus, ele vai à sinagoga num sábado, dão a ele o livro de Isaías, ele abre e lê e diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O início da imitação de Cristo começa com o Espírito Santo estando sobre nós. Sem o Espírito Santo em nós nos tornamos meras caricaturas de Jesus. Mas quando o Espírito Santo está em nós, é o mesmo Espírito que estava sobre ele. Em Efésios 2, no versículo 17, Paulo diz assim para a igreja de Éfeso: e quando ele veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, ou seja, gentios, e paz também aos que estavam perto, ou seja, judeus. Jesus não deixou ninguém de fora, ele evangelizou, ou seja, ele trouxe boas novas. Paz, o evangelho da paz. Não é por outra razão que Paulo fala sobre o evangelho da paz. Paulo fala sobre o evangelho da graça, mas ele também usa o termo evangelho da paz. Cristo evangelizou paz, shalom, para vocês que estavam longe e para aqueles que também estavam perto. Ele não veio trazer juízo, e Jesus diz isso, não é? Aquele que não dá ouvidos, no evangelho de João, Jesus diz, aquele que não dá ouvidos à minha palavra, eu não julgo. Eu não julgo, porque o Filho do Homem não veio para julgar, o Filho do Homem veio para salvar. Isso é Jesus que falou, não foi alguém em nome dele, foi ele próprio quem disse isso. Então eu quero ser imitador de Cristo e falar sobre esse evangelho da paz, para que as pessoas venham a conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é esse Jesus, quem é o Espírito Santo, o que de fato é a graça de Deus. Ou melhor dizendo, quem de fato é a graça de Deus, porque a gente sabe que a graça não é uma palavra, não é uma pregação, não é uma doutrina, não é uma ideia, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. O importante é a decisão que a gente toma quando a gente ouve as boas novas e o Espírito Santo começa a convencer, a nos atrair para Jesus, a nos levar na direção dele, e a gente olha para Jesus e se apaixona por ele, o recebe como Senhor e Salvador, fechou, você recebeu salvação. E nós temos que ser esses carreadores, esses mensageiros da boa nova. Jesus é vida, ele te ama profundamente, incondicionalmente.